bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha num livro com uma ideia assim bem intrigante. O selo da Trindade, as marcas do Deus triuno na criação. Oi, é uma premissa forte, né? O livro defende que existe um padrão de 3 em 1 em tudo. Como se fosse uma assinatura de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, é isso? Exatamente essa a ideia. E não seria coincidência, sabe? Seria algo intencional. O livro busca mostrar como o tempo, o espaço, a matéria, até nós mesmos. Tudo isso ecoaria essa dinâmica do Deus triuno. E é importante frisar, a Trindade aqui é vista como comunhão, como amor. Um só Deus em 3 pessoas. Certo. Então, nossa missão aqui é entender essa visão, ver os argumentos que o livro traz. Ok, vamos lá então. Por onde o livro começa a construir isso, essa ideia de Trindade como coração pulsante do universo? Ele parte dessa dinâmica interna de amor. O pai ama o filho se doa ao pai e o Espírito Santo é tipo o vínculo desse amor. E aí ele começa a procurar marcas disso na realidade física mesmo. Pega o tempo, por exemplo. Tempo. Como assim? Bom, o tempo é um fluxo só, né? Mas a gente percebe ele como passado, a origem, que o livro liga ao pai, presente, a manifestação, o agora, que ele conecta ao Filho encarnado, e futuro, a esperança, ligado ao Espírito. Entendi. Passado, presente e futuro. Um não existe sem o outro. Exato, são inseparáveis, essa é a chave. E pro espaço? Tem algo parecido? A gente vive em 3 dimensões, certo? Precisamente. O espaço é outro exemplo claro para o autor. Altura, largura, profundidade. Tenta imaginar uma sem as outras. Não dá, né? Verdade. Juntas, elas criam a nossa realidade espacial. O livro até cita aquela passagem bíblica que fala da largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Tá, sim. Lembro dessa passagem. E a matéria? A matéria também entra. Pensa nos estados clássicos. Sólido, líquido, gasoso. A água é o exemplo perfeito que o livro usa. H2O. Isso. Gelo é firme e constante, né? Lembraria o pai. A água líquida que se adapta, toma forma, como o filho que se fez humano. E o vapor, invisível mas presente, penetrante, tipo o espírito. Uau! É a mesma essência, H2O. Mas de formas diferentes. Exato. A mesma substância, 3 manifestações distintas e interligadas. Então, para o mundo físico, o argumento é esse. Esses fundamentos carregam essa estrutura de 3 em 1 como um reflexo da origem divina. Essa é a linha principal para o físico, sim. Uma unidade na diversidade, como o livro coloca. Interessante demais. E como isso se aplica a nós, seres humanos? Falou que fomos criados à imagem e semelhança. Isso. Aí o livro descreve o ser humano também de forma tripartida. Corpo, nossa parte física. Alma, o centro da personalidade, onde está o pensamento, sentimento, vontade. A nossa vida interior, digamos assim. Exatamente. E o espírito, que seria a nossa conexão com o divino, com o transcendente. Corpo, alma e espírito como uma unidade. Uma trindade interna. E olha que interessante. Dentro da própria alma, ele identifica de novo o padrão de 3. Pensamento, a razão, sentimento, a emoção e vontade, a escolha. Caramba, é como se fosse um padrão dentro do padrão. Pois é, a harmonia entre esses 3 aspectos da alma refletiria a harmonia divina. E até a família, pai, mãe, filho, é vista como um espelho social disso. Essa parte da família é clássica em algumas teologias, né? Mas essa da alma com pensamento, sentimento e vontade é bem específico. Sim, é uma leitura bem detalhada dessa estrutura 3 em 1 se repetindo em diferentes níveis do ser humano. E isso vai ainda mais fundo, tipo, na nossa forma de pensar, de nos comunicar. Vai sim. O livro entra na lógica e na linguagem. Ele cita a dialética, tese, antítese, síntese. Um processo de 3 etapas para chegar a uma conclusão. Ok. Ou até a estrutura básica da frase, sujeito, verbo, predicado. O autor sugere que isso não é por acaso, seria um eco do Logos. O Logos de João 1.1,
O verbo, a palavra, a razão divina. Esse mesmo. A ideia é que a própria estrutura do pensamento e da linguagem humana reflete a ordem que vem dessa razão divina que estrutura a realidade. Então, nossa capacidade de raciocinar, de buscar sentido, encontraria esses padrões porque nós mesmos seriam um reflexo da mente do Criador. É uma afirmação bem forte. É usada, sem dúvida. O livro também menciona a música, melodia, harmonia, ritmo. 3 elementos essenciais. Verdade, na música isso é bem claro. Mas, no fundo, tudo isso, segundo o livro, aponta para o amor. A Trindade é descrita como esse amor perfeito que se doa. O Pai como a fonte, o Filho como a expressão visível e sacrificial desse amor, e o Espírito como o vínculo que une tudo e é derramado. E a criação seria um transbordamento desse amor trinitário. Exato. Você falou do tempo lá no início. O livro fecha o ciclo, conectando tudo isso com a história central do cristianismo, a cruz. Com certeza. A cruz é vista como o ponto crucial, onde a eternidade meio que tocou o tempo de forma definitiva. Como assim? É descrita como um ato da Trindade inteira. O Pai que oferece, o Filho que se entrega, o Espírito que aplica, que valida. E esse ato, nessa visão, redefine tudo. Redime o passado, transforma o presente e garante o futuro. Um ato trinitário no coração da história. Exatamente. É como se ali, naquele evento, esse padrão divino de amor sacrificial reconfigurasse o sentido de tudo. Ufa, bastante coisa para pensar. Resumindo então o nosso papo. Esse deep dive em O Selo da Trindade nos mostrou essa busca por um padrão de 3 em 1. Sim. Que o livro interpreta como um eco da Trindade. E isso estaria na estrutura do universo, no ser humano, na lógica e no amor como centro de tudo. Perfeito. A fonte nos convida a ver essa unidade na diversidade em muitos níveis. E aí fica uma reflexão final, né? Qual? Se esse padrão de elementos distintos que só funcionam bem juntos, em comunhão, é tão fundamental como o livro sugere, será que a nossa luta constante por equilíbrio na vida, sabe, entre o eu e o nós, entre ser único e pertencer, será que essa busca não seria um reflexo dessa dinâmica maior, dessa estrutura profunda da própria realidade? Fica aí pra gente pensar.